Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGS, seja no YouTube ou no Spotify. No vídeo de hoje nós iremos analisar o informativo de número 11.149 do STF de forma bem objetiva, para que você saiba aquilo que vai cair nas provas de concursos da advocacia pública. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores do Aprovação PGE e nesse vídeo, como eu falei, a gente vai analisar o informativo 1149 do STF, que, olha, teve muita decisão importante para concursos da advocacia pública. Te convido a já se inscrever no nosso canal do YouTube, assinar a nossa lista no Spotify e ficar aproveitando todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui para concursos da advocacia pública. Agora, vamos de pouco papo para a gente ir logo para o informativo 1149 do STF. E, já aqui na sua tela, o primeiro julgado que nós iremos analisar é justamente o referente a licitações, no qual o STF fixou uma tese muito importante relativa à contratação direta, em razão da dispensa de licitação, e também a possibilidade ou não de recontratação daquela empresa que foi contratada diretamente sem licitação. E a tese fixada pelo STF, pessoal, foi a seguinte: é constitucional, vou marcar aqui para a gente fazer uma leitura destacada, é constitucional a vedação, a recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação, ou seja, não houve licitação, nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inciso 8º do artigo 75 da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, né? Que superou a Lei 8.666. A vedação incide na recontratação fundada, olha só, na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo legal de 1 ano e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação e seja contratada diretamente por fundamento previsto em lei, incluindo uma nova emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle de abusos ou ilegalidades de aplicação da norma. Volta aqui comigo para a gente elucidar essa situação que foi analisada pelo STF. Digamos que ocorreu uma emergência ou uma calamidade pública que fez com que não fosse possível, justamente em razão dos fatos de emergência e de calamidade pública, que fosse realizado um procedimento licitatório, justamente porque a prestação daquele serviço era urgente, era necessário, e em razão disso foi feita uma contratação direta. Essa contratação direta ela não pode superar o prazo de 1 ano. E o que é que o STF analisou aqui? Uma empresa que foi contratada para suprir essa emergência, essa calamidade, ela pode ser recontratada pelo poder público. E aí foram definidas algumas balizas. Imagine você que a empresa foi contratada para prestar um serviço durante 6 meses, em razão dessa emergência, dessa calamidade pública. Ela pode ser recontratada para esta mesma emergência e essa mesma calamidade pública, se essa, obviamente, persistir, continuar? A resposta do STF é depende. Se for por um prazo adicional que fique dentro do limite de 1 ano, ok, não tem problema, porque o limite é de 1 ano. Então, vamos dizer que ela foi contratada para 6 meses. Qual é o prazo adicional que ela pode ser recontratada diretamente, sem licitação? Outros 6 meses. Digamos que ela foi contratada por 9 meses. Qual é a recontratação adicional? 3 meses. Agora, digamos que ela foi contratada por 5 meses e a administração pública ela quer uma recontratação adicional de 11 meses. Aí já não pode, porque supera o 1 ano, ok? Isso nós estamos falando, pessoal, da mesma situação de emergência, mesma situação de calamidade pública. Digamos, por exemplo, que ocorra uma outra situação de emergência, outra calamidade pública. Aquela empresa que foi contratada diretamente para a primeira emergência, a primeira calamidade pública, pode ser contratada para prestar serviços nessa segunda calamidade pública, segunda emergência?
Pode, não há problema nenhum, tem que limitar o período de 1 ano e aplicam-se as mesmas regras que eu acabei de falar. Eventual prazo adicional acrescido ali, ele vai ter que respeitar o limite de 1 ano. Então, as primeiras balizas são essas. Não pode superar 1 ano. Se for uma outra calamidade, ela pode participar, ela pode ser contratada diretamente, não tem problema. Professor, mas agora a questão é um pouco diferente. Digamos que tivemos a contratação direta por 6 meses e durante esse período de 6 meses, no qual foi prestado o serviço de forma emergencial, a administração pública ela já se organizou para fazer um procedimento licitatório substitutivo desta prestação de serviço emergencial. Então, nessa hipótese, essa empresa que está prestando serviço diretamente, sem licitação, ela pode participar desse procedimento licitatório ou ela está automaticamente afastada? O STF falou que ela pode, sim, ela pode, porque obviamente ela vai estar participando de um procedimento licitatório, um procedimento no qual vai ter a competição de outras empresas, então não há problema. Então, são 3 os cenários que nós temos aqui neste julgado. O primeiro é o seguinte: houve uma emergência, uma calamidade, a empresa que foi contratada, ela só pode ser recontratada novamente por um período de até 1 ano. Se durante esse período de prestação de serviço de uma emergência ou uma calamidade, outra emergência ou calamidade surgir, essa mesma empresa ela também pode ser contratada, desde que, respeitado o prazo de 1 ano. E a terceira situação é a seguinte: se durante esse período houver um procedimento licitatório, a empresa ela pode também participar, não há problema nenhum. Vamos ler comigo aqui o restante do julgado, do informativo, porque aí fica bem elucidada essa questão. Esse tema é importantíssimo, ele vai estar na sua prova, eu tenho certeza disso. É constitucional e está em consonância com os princípios da administração pública a proibição à recontratação de empresa anteriormente contratada com dispensa de licitação no regime de contratação emergencial, quando a recontratação se fundamente na mesma situação emergencial ou calamitosa e o período total de vigência das contratações extrapole o prazo máximo de 1 ano. Então, o fundamento é o seguinte: a referida vedação introduzida pela Lei 14.133 busca impedir condutas verificadas na vigência da Lei 8.666, que resultavam na ofensa ao princípio norteador da administração pública, em que estabelecida a obrigatoriedade de licitação e a excepcionalidade da contratação direta, exigência do princípio republicano. Nesse contexto, a vedação legal objetiva impedia a recontratação com dispensa de licitação por prazo superior a 1 ano. À luz dos princípios da administração pública, este impedimento restringe-se à recontratação amparada na mesma situação emergencial ou de calamidade pública que motivou a primeira dispensa de licitação. Por outro lado, deve ser permitida a prorrogação do período de vigência contratual ou ser autorizada a recontratação da empresa se, e 2 são os pontos, o prazo total da contratação não seja superior a 1 ano e os demais requisitos, obviamente, aplicáveis serem observados. Assim, inexiste violação aos princípios da eficiência, da economicidade ou a ocorrência de discriminação indevida. A interpretação dada por esta Corte não limita os instrumentos à disposição da administração pública para superar a situação emergencial ou calamitosa que inicialmente motivou a dispensa de licitação. Ademais, não se restringe de modo excessivo o direito do particular, o qual poderá participar de futura licitação para executar o objeto contratual relacionado à contratação direta ou ser contratado diretamente por fundamento diverso. Então, tome o entendimento deste julgado para a sua prova. Ele está aqui na ADI 6890 do Distrito Federal, no informativo 1149 que estamos analisando, e ele estará na sua prova. Ainda com relação ao regime de licitações, nós temos um outro julgado importante que vai ser cobrado na sua prova. É constitucional, especialmente porque em harmonia com o sistema de repartição de competências, norma distrital que exige licença para funcionamento, expedida pelo órgão local de vigilância sanitária, como documento necessário à habilitação em licitação cujo objeto seja a execução de atividades dedicadas ao combate a insetos e roedores, a limpeza e a higienização de reservatórios de água e a manipulação de produtos químicos para limpeza e conservação. Olha só aqui qual é esta situação que foi analisada
pelo STF. Imagine você que uma lei distrital, e no caso aqui nós estamos falando de uma lei do Distrito Federal, ela exige que para determinada empresa participar de um procedimento licitatório que visa a contratação de empresa que vai atuar em atividades dedicadas ao combate a insetos e roedores, a limpeza e higienização de reservatórios de água, a manipulação de produtos químicos, ou seja, a prestação do serviço ao governo vai ser essa, é necessária que na fase de habilitação ela demonstre que ela tem um documento. E qual é esse documento? É a licença para funcionamento no âmbito do Distrito Federal. E essa licença, obviamente, ela é concedida por um órgão de vigilância sanitária. Então, essa é a situação. Essa exigência, ela é ou não é constitucional segundo o STF? Digamos que uma empresa do estado de São Paulo queira prestar serviço no Distrito Federal em razão dessa licitação, ela quer participar dessa licitação. Só que ela nunca atuou no Distrito Federal, então ela não tem essa licença para funcionamento. Obviamente não tem por que ela ter uma licença para funcionamento se ela nunca funcionou no Distrito Federal. Então, ela está ou não está impedida de participar dessa licitação? Segundo o STF, sim. Para participar dessa licitação é necessário a licença de funcionamento expedida por órgão de vigilância local. Vamos ver aqui os fundamentos do STF para esse julgado? Vamos lá. Conforme a jurisprudência desta Corte, as normas específicas integram a competência dos entes subnacionais. E quando nós estamos falando aqui de normas específicas, são as normas específicas com relação às gerais expedidas pela União. Então, a União ela expede as normas gerais das licitações, mas as normas específicas, os entes subnacionais, eles podem adicionar nos limites que foram autorizados, mostrando-se viável a inovação quanto a uma classe de objetos ou circunstâncias peculiares de interesse local. Na espécie, trata-se de norma específica editada com foco no interesse regional, relacionada ao objeto determinado e atividade singular, sem discrepância com a legislação federal de regência. A exigência de da lei distrital impugnada configura um mecanismo de controle administrativo fundamentado no dever constitucional do poder público de proteção à saúde, com o objetivo de demonstrar a qualificação técnica dos potenciais participantes e mitigar os efeitos nocivos dos insumos por eles utilizados. Ademais, o conteúdo da lei não se correlaciona com a normatização de condições para o exercício de profissões, pois a intenção é proteger o interesse público, a vida e saúde humanas. Então, leve esse entendimento para a sua prova, está aqui no julgado de número na ADI 3963 e pode ser cobrado na sua prova. Então, uma legislação local pode fazer esta exigência. Quase que não sai, pessoal. Beleza? Agora nós vamos para um outro julgado relacionado com serviços notariais e concurso público. A situação que o STF analisou foi a seguinte. Imagine você que determinada serventia extrajudicial, ou seja, determinado cartório, ele não tem viabilidade econômica, ele não está dando lucro, ele está dando prejuízo. É possível que aquelas atividades exercidas por esse cartório, por essa serventia, sejam repassadas para uma outra serventia? Segundo o STF, sim. Olha só, é constitucional a acumulação de especialidade em serventia pré-existente nos casos de distribuição de nova função notarial ou de registro a um cartório já existente e cuja função era antes exercida por outra serventia, desacumulação, desde que o delegatário tenha sido habilitado em concurso público para uma das atividades notariais ou de registro. O texto constitucional dispõe que o ingresso nas atividades notariais de registro deve ocorrer por meio de delegação a quem estiver habilitado em concurso público de provas e títulos. Neste contexto, o Poder Judiciário local possui plena autonomia para reestruturar os serviços objetos de delegação estatal, desde que assegure a habilitação do serventuário por concurso público em qualquer de suas modalidades, ingresso ou remoção. A observância dessa regra não prejudica nem impede que os serviços extrajudiciais sejam reorganizados em caso de vacância de serventia economicamente inviável.
Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação para atribuir interpretação conforme ao artigo 2º da Lei 17.939 do Estado de São Paulo e, por conseguinte, estabelecer a exigência de preenchimento da vaga mediante concurso público da serventia desacumulada, reconhecendo inexistir qualquer violação aos preceitos constitucionais pela acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado em concurso público para uma das atividades, na hipótese excepcional do artigo 26, parágrafo único da Lei 8935. Então, pessoal, leva para sua prova. Nesse caso que uma serventia extrajudicial no cartório estiver economicamente inviável, é possível que aquelas atividades sejam repassadas para um outro cartório, uma outra serventia, não tem problema, desde que, obviamente, aquela serventia que está recebendo aquelas atividades tenha competência para tal e tenha sido provida mediante concurso público, ok? Vamos lá, seguindo aqui na nossa análise do informativo 1149, a gente vai para um tema muito importante de competência relacionado com a prestação de serviços públicos, prestação de serviço público, da concessão de serviço público. A situação é a seguinte, deste julgado aqui. Imagine você que uma concessionária de telecomunicações, uma empresa de telecomunicações, Claro, Vivo, a TIM, ela quer cobrar um ponto pela instalação de um ponto adicional na sua residência. E aí uma norma estadual ou distrital vem e estabelece que é vedado, é proibido isso. Não pode uma empresa prestadora de TV a cabo exigir a cobrança desse ponto adicional. Essa legislação que proíbe, ela é constitucional ou não? Para o STF, não. Ela é inconstitucional porque está usurpando as competências da União. Olha só, isso aqui já é recorrente no STF. É inconstitucional por usurpar competência reservada à União para legislar sobre telecomunicações e explorar seus serviços com exclusividade, lei distrital que proíbe a cobrança pela instalação e utilização de pontos adicionais de televisão a cabo nas residências situadas em seu território e impõe penalidade em razão do descumprimento. A pretexto de proteger direitos do consumidor, este era o fundamento da legislação local, o ente federado atingiu o núcleo regulatório das telecomunicações, violando competências da União, que é o ente central. A atuação do legislador distrital também implica interferência na relação contratual entre o poder público e as concessionárias de telecomunicações. Basta você imaginar que quando é feito uma concessão de serviço de telecomunicação, existe um equilíbrio econômico que é considerado pelo particular. Então, quando ele vai ali participar daquela concessão, de acordo com as regras da União, ele analisa quanto é que ele vai estar disposto a pagar e, obviamente, nesse cálculo, ele consegue verificar quanto ele vai possivelmente receber do usuário final em razão da prestação de serviço. E dentro desse cálculo, obviamente, pode estar justamente a cobrança pela instalação e utilização de um segundo ponto. E aí, quando uma norma estadual entra e vem tratar desse tema, ela pode estar prejudicando, além de estar usurpando a competência da União, ela pode estar prejudicando a relação o equilíbrio econômico desta relação contratual entre a União e entre a concessionária, entendeu? Então, assim, é algo muito delicado quando você tem um ente central estabelecendo regras que faz com que as empresas participem de um procedimento de concessão e aí vem outras regras inesperadas para atingir aquela relação. É por isso que o STF fala, olha, você não pode tratar disso, ok? Continuando aqui na fundamentação. A competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre matéria consumerista não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionários e usuários de serviços de telecomunicações, cuja atribuição é exclusiva da União. Nesse sentido, a Lei Federal 8977 de 1995 contempla a possibilidade de ser cobrada remuneração pelos serviços prestados pelas operadoras de TV a cabo, no seu artigo 30, inciso 2º. Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, são inconstitucionais as normas estaduais que criam obrigações e proibições e sanções para prestadores de serviços públicos de telecomunicações, incluídos aí os de TV por assinatura. Em razão disso, foi declarada a inconstitucionalidade
da legislação do Distrito Federal na ADI 3.877. A gente avança e vai agora analisar um julgado importante sobre o Tribunal de Contas. E o que é que foi analisado aqui? Se a vedação aos membros do Tribunal de Contas de participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista, sem poder de voto ou participação majoritária, é ou não constitucional. E o STF entendeu que sim, é constitucional, norma da lei orgânica do Tribunal de Contas Estadual que veda a seus membros o exercício do comércio ou a participação em sociedade comercial, inclusive de sociedade de economia mista, exceto como acionista ou cotista sem poder de voto ou participação majoritária. Qual foi o fundamento? A norma estadual impugnada aplicou aos membros do Tribunal de Contas local uma previsão já existente aos ministros do TCU. Neste contexto, dada a simetria à vedação aplicável aos membros do TCU, inexiste inconstitucionalidade na expressão sem poder de voto ou participação majoritária contida no preceito da referida lei. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e nessa extensão julgou improcedente para assentar a constitucionalidade do artigo 138, inciso 1º, da Lei Complementar 113 de 2005 do Estado do Paraná. Esse julgado é muito simples, é muito objetivo, a gente não precisa se aprofundar tanto e eu tenho certeza que se for cobrado na sua prova, você vai acertar. A referência é a ADI 3815 do Paraná. E aqui um julgado importante no qual foi fixada tese pelo STF. Nós estamos falando ali de uma relação entre o Poder Executivo Estadual e as suas universidades. Qual é o cerne da questão? Imagine você que determinada universidade estadual, em razão de dificuldades criadas pelo Poder Executivo, não está conseguindo arcar com os seus custos. Resumindo, grosso modo, é isso. Sendo que a Constituição Federal, no artigo 207, estabelece a autonomia universitária. E aí, o que é que aconteceu? No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, como foi verificado que o Poder Executivo estava dificultando essa autonomia universitária, o Constituinte Estadual alterou a Constituição Estadual para falar que o Poder Executivo, a partir de então, era obrigado a repassar em regime de duodécimos as receitas para as universidades estaduais. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: essa obrigatoriedade do repasse em regime de duodécimos, ou seja, 12 parcelas, mês a mês, é ou não é constitucional? E o STF entendeu que sim. Olha só, o STF, nesse julgado muito importante para sua prova, definiu que o artigo 207 da Constituição exige que o regime financeiro orçamentário aplicável às universidades públicas lhes assegure um espaço mínimo de autogestão. Tal diretriz pode ser concretizada, inclusive, mas não obrigatoriamente, pelo repasse orçamentário na forma de duodécimos. Ou seja, é possível o repasse no regime de duodécimos, mas não necessariamente precisa ser em duodécimos, ok? Vamos lá, olha só. Resumo: a fim de assegurar o aporte de patrimônio e recursos necessários ao adequado cumprimento das funções institucionais das universidades públicas, o texto constitucional lhes garantiu autonomia financeira e patrimonial, além de um espaço mínimo de autogestão. Não se pré-estabeleceu um modelo específico para repasse financeiro, mas este deve ser compatível com a referida autonomia. E no fundamento deste julgado é justamente demonstrado aquilo que eu falei na introdução dele. Conforme a jurisprudência desta corte, há diferentes modelos que os entes federados podem, validamente adotar para concretizar a autonomia universitária, entre eles o do duodécimo ou o do caixa único. A submissão das instituições de ensino superior à ampla discricionariedade do governador e da Secretaria de Fazenda para a realização de despesas básicas configura medida desarrazoada, notadamente quando se rejeitam os pagamentos primordiais ao funcionamento dessas entidades, de modo que a centralização dos recursos financeiros representa uma forma de
esvaziar a autonomia exigida no texto constitucional. Na espécie, o governador do estado do Rio de Janeiro impôs de modo gradual dificuldades à ordenação de despesas das universidades públicas estaduais e recusou reiteradamente os seus pagamentos, mesmo quando regularmente empenhadas e liquidadas. Neste contexto, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Emenda Constitucional 71, elegeu o repasse orçamentário na forma de duodécimo como um mecanismo de concretização da autonomia de gestão financeira e patrimonial das universidades estaduais. Assim, uma vez considerado o modo eleito pelo Estado, incumbe ao chefe do Poder Executivo repassar os recursos mensalmente e à instituição de ensino superior gerir diretamente o montante transferido. Então, pessoal, resumindo aqui esse julgado, uma Constituição estadual ela pode prever o regime de repasse de financeiro do Poder Executivo para as universidades estaduais em regime de duodécimos, mas não necessariamente precisa ser em regime de duodécimos. Pode ser regime de duodécimos, não tem problema nenhum, mas essa não é a única forma. O próprio informativo fala que existe a possibilidade também de caixa único, né? Desde que seja respeitada ali a autonomia universitária. Julgado importante que está aqui no seu informativo 1149 e é justamente a ADPF 474 do Rio de Janeiro. Julgado importante sobre Seguridade Social. E aqui o tema é o seguinte, um tema que foi impactado pela Emenda Constitucional 103, muito específico, e a situação era a seguinte: antes da Emenda Constitucional 103, existia a seguinte situação: você tinha um determinado servidor estatutário de estados, dos estados, que estavam vinculados ao regime próprio de previdência do estado. E ele concorria a cargo eletivo federal, ou seja, passava a ser deputado federal, congressista. E existe um regime próprio de previdência dos congressistas. E ele queria ingressar nesse regime próprio de congressista, mesmo que ele estivesse ali no regime próprio de previdência social estadual. E, ao mesmo tempo, o Estado queria cobrar também aquelas contribuições por ele estar vinculado ao regime próprio. E aí o STF teve que analisar essa questão, que hoje já foi alterada pela Emenda Constitucional 103. Mas vamos ver aqui essa situação analisada pelo STF. Vamos lá. São inconstitucionais, por violarem os preceitos fundamentais atinentes à separação dos poderes, à isonomia e ao pacto federativo, atos normativos que, em interpretação ao artigo 2º caput da Lei 9.506, estabeleceram a impossibilidade de um deputado federal, ocupante de cargo público efetivo e vinculado ao regime próprio de previdência social de seu ente federativo, aderir ao plano de seguridade social dos congressistas e tornarem obrigatória a manutenção do recolhimento das contribuições previdenciárias para o regime de origem durante o período do mandato. O artigo 14 da Emenda Constitucional 103 autorizou a opção de filiação ao regime próprio de previdência social, ao plano de seguridade social dos congressistas, o qual não é cumulável com os regimes próprios de previdência social. Por outro lado, o artigo 1º alterou o dispositivo do texto constitucional, artigo 38, inciso 5º, a fim de impedir que os servidores eleitos para mandato eletivo se afastassem do regime previdenciário próprio para se filiarem a regime diverso destinados aos detentores de mandato eletivo. Tratando-se de duas normas de idêntica hierarquia e que ingressaram simultaneamente no mundo jurídico, o critério da especialidade é determinante para solucionar a antinomia aparente entre as disposições. Neste contexto, a disposição mais específica é o caput do artigo 14, o qual instituiu o direito específico para os parlamentares. Na espécie, o ato administrativo da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, ao inviabilizar o exercício do direito de deputados federais de integrarem o PSSC em data anterior à Emenda Constitucional 103 de 2019, além de impedir a efetividade da norma previdenciária própria de parlamentares, criou distinção dentro da própria classe. Ademais, a cobrança por partes dos entes subnacionais de contribuições previdenciárias viola as disposições da referida emenda constitucional e indiretamente o Pacto Federativo, na medida em que fomenta, sem respaldo na Constituição Federal, a cobrança do ente subnacional em face do ente federal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a arguição para declarar a inconstitucionalidade dos atos impugnados
e assegurar aos parlamentares que estavam licenciados do exercício do cargo público efetivo e que tenham aderido ao PSSC antes da edição da Emenda Constitucional 103, o direito de se manterem no regime previdenciário parlamentar com a suspensão das contribuições previdenciárias, cota patronal e cota servidor, para o RPPS de origem, pelo período em que perdurar o mandato eletivo federal. Ou seja, encerrado o mandato eletivo federal, digamos então que ele não consegue a sua reeleição, ele retorna para o regime próprio de previdência social do ente federativo de origem, ok? E aqui nós temos na ADPF 853 do Distrito Federal. A gente vira a página e vai tratar agora de direito tributário, uma tese muito importante que foi fixada pelo STF, relacionada à imunidade musical que foi trazida pela Emenda Constitucional 75, a PEC da música. Vamos lá, pessoal, qual foi aqui a tese fixada pelo STF? A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha E da Constituição Federal, não se aplica, olha só, às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro. Resumo, não se estende a imunidade tributária do artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição, a importação de suportes materiais produzidos fora do território nacional, gravados com obras musicais de artistas brasileiros. Aqui no caso, são discos de vinil produzidos na Argentina com músicas de artistas brasileiros. E a empresa que estava produzindo isso, fazendo essa importação, ela queria a imunidade musical prevista no artigo 150, inciso 6º, a linha E da Constituição Federal. E o STF ele entendeu que não é possível porque essa produção foi fora do Brasil. Historicamente, a gente vai verificar aqui na fundamentação, a PEC da música ela teve como objetivo reduzir a pirataria. Alguns anos atrás, quando ainda não era tão comum os streamings, era muito comum então você ter CDs piratas na praça. Você tinha muita gente vendendo CD pirata quando o MP3 ainda não era difundido, o streaming de Spotify, etc. Você tinha muito CD pirata e isso acabava quebrando a indústria musical brasileira. E aí, como uma forma de equalizar e diminuir o custo desta produção musical brasileira, de forma que o CD ele fosse ficar mais barato para o consumidor final e ele não tivesse o estímulo de comprar CDs piratas, foi feita esta imunidade musical. Só que essa imunidade musical para o STF ela é restrita ao espaço territorial brasileiro. Foi isso que foi decidido aqui nesse julgado. Olha só. Ao analisar o alcance de outra regra constitucional de imunidade tributária, esta Corte concluiu pela necessidade de uma interpretação teleológica de seus termos e disposições, considerando os fins que lhes são subjacentes. Neste contexto, a justificativa, ou seja, a finalidade da PEC da música, que deu origem à Emenda Constitucional 75 de 2013 e implementou a imunidade tributária do mencionado dispositivo constitucional, foi a de equilibrar, em relação aos produtos piratas, as etapas de comercialização de obras musicais e de produção, a fim de combater o comércio ilegal e tornar o produto brasileiro original mais atrativo. Trata-se de imunidade voltada à proteção tributária de fonogramas e videogramas musicais, bem como os suportes materiais e arquivos digitais que os contêm. A utilização da expressão produzidos no Brasil objetivou instituir um limite espacial e geográfico para proteger a cultura nacional e salvaguardar a indústria musical interna, ou seja, a norma foi direcionada tão somente para o contexto da produção nacional. Ampliar a regra para suportes materiais importados e produzidos fora do Brasil que contenham obras musicais de artistas brasileiros criaria indevidamente uma imunidade por analogia. Na espécie, discute-se a incidência de norma imunizante para importação de discos de vinil que contêm obras de artistas brasileiros e são produzidos na Argentina. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1083, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Muita atenção.
é o agravo em recurso extraordinário 1.244.302 de São Paulo. Ok? A gente chega agora, então, ao nosso último julgado do informativo, 1149, e como eu falei para você, um informativo que tem diversos julgamentos importantes para concursos de procuradoria. Okay? Então, fique atento, estude o informativo 1149, porque questões da sua prova estão neste informativo, ok? Vamos lá. O último é muito importante para as fazendas estaduais, você que estuda para PGE. São constitucionais, pois não violam o princípio da reserva legal, nem os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Normas editadas pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que obrigam as instituições financeiras a fornecerem aos estados informações relacionadas às transferências e aos pagamentos realizados por clientes em operações eletrônicas com recolhimento do ICMS, como PIX, cartões de débito e cartão e crédito. Qual é o cerne da questão aqui, pessoal? Nós estamos falando aqui do ICMS, que é o principal imposto estadual, que tem uma certa dificuldade de fiscalização por parte dos entes estaduais. Por quê? Ele é um tributo cuja declaração é feita pelo contribuinte. E aí nunca se sabe se o que o contribuinte ele está declarando está de forma correta com efetivamente o que foi, o que ocorreu de operações comerciais. E aí o que é que o CONFAS fez aqui? Ele editou uma normativa dizendo que os estados, as secretarias da Fazenda, elas podem solicitar às instituições financeiras, aos bancos, por exemplo, a relação de PIX recebido por determinado contribuinte, de compras no cartão de débito, no cartão de crédito. Por quê? É possível fazer o cruzamento de dados. Imagine você que uma empresa alfa fala para a Secretaria da Fazenda que, em razão da comercialização de R$1 milhão, ela deve, por exemplo, fazendo uma conta bem esdrúxula aqui, 150 mil a título de ICMS. Estou fazendo um cálculo aqui para ficar mais fácil para você. R$1 milhão, aplicou ali 15%, 150 mil reais a ser cobrado de ICMS. Mas a Secretaria da Fazenda ela desconfia que pode ter tido mais operações comerciais. Aí ela questiona as instituições financeiras quanto de PIX, quanto de cartão de débito, quanto de cartão de crédito aquele CNPJ recebeu. E aí verifica-se que naquele período, ao invés de o total de operações ser R$1 milhão, foi de R$2 milhões. Ou seja, houve uma sonegação de R$1 milhão que foi facilmente verificada através do encontro de dados. O que foi falado não está batendo com as operações financeiras que ocorreu por meio de PIX, por meio de débito, por meio de crédito. E aí a fiscalização tributária ela fica mais efetiva. E aí foi questionado ao STF se as secretarias têm acesso a essas informações financeiras configuraria quebra de sigilo bancário. E o STF entendeu que não. Na verdade, não há quebra de sigilo. A transferência de sigilo é diferente. E vamos ver aqui os fundamentos desse último julgado. As normas impugnadas do Convênio ICMS 134 do CONFAS instituem obrigações acessórias no interesse da arrecadação e fiscalização tributária, as quais não se sujeitam ao princípio da reserva legal, ou seja, não precisa de uma lei, podendo ter previsão na, entre aspas, legislação tributária, que, como você sabe ou deveria saber, é uma expressão mais ampla, porque não está restrito apenas à lei, está ali abarcado os decretos, as instruções normativas tributárias e por aí vai. E nas normas complementares que disponham sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Elas se limitam a disciplinar questões instrumentais, ou seja, acessórias, relativas à fiscalização das operações que atraem a incidência do ICMS em regime de cooperação entre os órgãos da administração tributária dos Estados e do Distrito Federal e as instituições financeiras, a fim de uniformizar procedimentos. Ademais, as referidas normas obrigam as instituições financeiras e intermediadores de informar a administração tributária as operações de pagamento realizadas por pessoas físicas e jurídicas por meio eletrônico. Esses deveres instrumentais não constituem quebra do sigilo bancário, constitucionalmente proibida, mas transferência, olha só, transferência do sigilo das instituições
financeiras e bancárias à administração tributária estadual ou distrital, permanecendo a obrigação legal de preservação da inviolabilidade, dos dados compartilhados. E aí, com base nesse entendimento, o plenário do STF, por maioria, converteu a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito e conheceu parcialmente da ação e, nessa extensão, julgou improcedente para assentar a constitucionalidade do convênio ICMS 134 de 2016. Isso aqui tudo está na ADI 7276 e é um tema quente para sua prova. Você que está estudando para a Procuradoria do Estado, isso aqui tem uma cara de questão discursiva, uma cara de prova oral que você tem que ficar atento, ok? Pessoal, esse foi o informativo de número 1149 do STF. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido mais uma vez você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube ou a seguir a nossa playlist de conteúdos no Spotify. A gente quer dar muito conteúdo gratuito para que você possa se aprimorar na sua preparação para concursos da advocacia pública. Ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário, alguma crítica? Sim, por que não? Manda aqui nos comentários, manda no nosso Instagram. A gente está aqui para ajudar cada um de vocês nessa jornada. Um grande abraço e até o próximo informativo.